Olá, vocês da Lusofonia que está nos escutando. Venho aqui trazer um anexo que é sobre o Flamengo. Afinal, o que nós vamos falar no programa de sexta-feira é sobre o esporte na lusofonia. Então, eu convidei o meu amigo Antônio para participar na gravação de sexta-feira, mas como ele não vai poder estar presente, e nós estamos gravando nesta quarta-feira, dia 20 de novembro de 2019, que é o dia que o Flamengo foi para Lima com uma recepção calorosa, né? E essa gravação, de certa forma, serve para que seja um anexo do que nós vamos falar na sexta-feira. Então, bom, primeiro quero dizer aqui uma boa noite, meu amigo Antônio, e como é que foi o clima, ou está sendo o clima no Rio de Janeiro por conta dessa nossa final da Libertadores? Bom, primeiramente, boa noite. Claro, saudações rubro-negras, lógico, né? Boa noite quem vai nos ouvir, boa noite, Fábio. A recepção tá bacana, tá uma coisa legal, sabe? A torcida do Flamengo, ela é muito conhecida por ela ser uma torcida alegre, brincalhona, gosta de inventar bordões, aquelas coisas todas, né? Que no Rio nós estamos acostumados a isso. Lá onde eu trabalho também, tá um clima legal, entendeu? O pessoal que torce para os outros times, né, ficam brincando e tudo, mas está um clima muito legal. Eu hoje, por exemplo, fui visitar minha mãe e no percurso, né, entre os bairros aqui do Rio, que eu mais vi foi camisa do Flamengo, né? Até em bairros assim bem tradicionais, conhecidos aqui no Rio, como Madureira, Meyer, né, Engenho de Dentro. São, assim, muitas camisas do Flamengo nas ruas. Muitas. Isso eu posso confessar para você que o clima tá legal. Tá bem legal. Até o bairro aqui onde eu moro também, bastante gente andando com a camisa do Flamengo. Ainda foi à padaria, tinha um garoto com a camisa do Flamengo, a mãe com a camisa do Flamengo, um neném de colo com a camisa do Flamengo. O negócio tá muito legal. Tá um clima muito legal. E, assim, não tô vendo brigas, não tô vendo nada disso. Mas o clima tá muito legal. Muito mesmo. Opa, indo aqui. Aqui no estado do Espírito Santo, por onde eu passei, eu tenho tido o mesmo reflexo, de pessoas que estão vestindo a camisa do Flamengo, vejo pessoas vestidas com a camisa do Flamengo por onde eu passo, né? Sempre tem alguém. E aqui no Espírito Santo entrou na rota dos estádios que vão transmitir a final da Libertadores, que é o estádio Kleber Andrade, né? E entrou também os demais estádios. Eu, pessoalmente, não me recordo de uma final tão bem aguardada, uma final de Libertadores tão bem esperada quanto o que eu vi, que eu estou vendo em relação ao Flamengo, né? Realmente, você lutar aí, se eu não me engano, aproximadamente 5 estádios é uma coisa que eu nunca presenciei com qualquer time do Brasil. Assim, o que diferencia essa Libertadores da outra que o Flamengo ganhou em 81, eu já existia, né? Eu tinha 8 anos. Vou falar para vocês que eu lembro de tudo que aconteceu. Não lembro, mas muita coisa sim eu lembro, porque o meu pai era um flamenguista, como a gente costuma aqui dizer, né? Um flanático, né?
Ele era engraçado até de assistir jogo com ele, porque ele sempre comemorava os gols do mesmo jeito, né? E aprendi, né, a ter esse sentimento pelo Flamengo por causa disso. Meu avô, ele era argentino, né? Ele veio imigrante, os pais dele, né, meus bisavós, né? Meus bisavós vieram de imigrantes da Espanha, mas ele veio para cá bem novinho, com 5 anos, só que ele se tornou tricolor. Né? Eu cresci com a briga entre minha avó por parte de mãe, né? A minha avó e meu avô. O meu avô era tricolor, né? Fluminense, e a minha avó botafoguense. Os dois brigavam o tempo todo por causa de futebol. E eu, como flamenguista, eu achava engraçado. Criança, né? A gente achava tudo engraçado, né? Minha avó era botafoguense fanática, e meu avô, o tricolor também, muito fanático. E por muito pouco eu não me tornei tricolor graças ao meu avô, porque eu tinha um amor muito grande por ele. Mas aqui no Rio também, se eu não me engano, eu acho que no Maracanã também vai ter um telão. Senão, um papo que eu ouvi aí, não sei se é verdade, né? Vai ter sim, o Maracanã, vai ter. Também vai ter aqui no Kleber Andrade, né? Que foi até divulgado no Facebook do Flamengo, o Pacaembu, que vai ser gratuito. Vai ter também o Mané Garrincha, se não me engano, o Arena Pantanal, se não me engano, o Arena Pantanal e o Arena Amazonas. Eu acho que esse é o nome do estádio, mas talvez para mim não vai ser nenhuma surpresa a ampliação de mais estádios, de mais fanfests que vai ter no Brasil, né? Embora eu pessoalmente eu sinto falta da Libertadores de ida e volta, né? Acredito que você também. Ah, sim. Como eu falei anteriormente, né? O meu pai assistia os jogos todos, né? Passavam na televisão, lógico, né? Fui muito ao Maracanã com ele. Tive o prazer de ver Zico fazendo gol de falta, né? No Maracanã, de comer o famoso cachorro-quente do Maracanã, do pão com salsicha. Desculpa, são recordações de criança que eu sempre guardo com carinho. E outras presenças. Eu fui muito ao Maracanã. Já cheguei a. A única vez até que eu saí do Rio de Janeiro para assistir um jogo, né, do Flamengo foi na final da Mercosul em 99, né, contra o Palmeiras. E foi uma guerra aquele jogo, uma guerra. Mas, poxa, é legal. Eu acho muito legal essa iniciativa, porque, por um lado, tem assim, a Conmebol tentou equiparar a Libertadores com os campeonatos da Europa, de fazer uma final única, né? Aquela coisa toda, de se concentrar num país só, um jogo só. Tem o seu lado bom e o seu lado ruim, porque você perde a calorosidade do seu estádio, da sua torcida, né? Dos seus fãs em si, né? Mas vença o melhor. Eu tenho certeza que o Flamengo será o melhor. Pode acontecer um acidente, mas eu tenho certeza de que o Flamengo consegue ganhar esse campeonato. Eu acho, falando um pouco de política, eu entendo que todas as vezes que eu vejo como é que eu tenho que me posicionar em relação ao Flamengo no futuro, eu lembro que nós temos que ser, de certa forma, um pouco como o Putin, né? Porque o Putin tem toda aquela frieza para conseguir chegar onde se deve chegar, né? Então, acredito que essa frieza nós temos que ter para. Até porque o esporte ensina isso, né? Nós temos toda essa, essa postura de ter um gesto frio para se chegar onde se quer chegar, né? Que é na minha opinião, o
Mundial Interclubes contra o Liverpool, né? Que aí, depois que ganharmos, nós podemos comemorar à vontade, né? Mas eu acho que é importante a torcida. E eu estou gostando muito dos discursos do Flamengo, de você, como diz o Rafinha, você jogar um jogo, cada decisão é uma final. Cada jogo é uma decisão, né? Cada jogo é como se fosse uma final. E eu pessoalmente gosto muito do discurso do Marcos Braz, que ele sempre fala, a gente ainda não ganhou nada, então acho que a gente tem que mirar nisso aí, ao invés de a gente sonhar com um final feliz. Agora eu tenho uma novidade que eu espero que quero e espero que o Flamengo seja campeão da Libertadores, mas eu soube, por exemplo, que o Flamengo pode vir a ser campeão brasileiro no avião, dependendo do empate entre Palmeiras e Grêmio. Sim, ainda existe essa cogitação, né? Independente de ganhar ou não a Libertadores, o Flamengo, eu acompanho, são duas coisas que eu costumo acompanhar bastante, sobre política e sobre futebol, principalmente Flamengo. O Palmeiras já desistiu desse campeonato, né? Ele já declarou que ele não está alvejando só mesmo a Libertadores do ano que vem. O Flamengo já quebrou todas as marcas. Tá? Em brasileiros de 20 clubes, o Flamengo já quebrou todas as marcas. Está com 81 pontos e se não me falha a memória, o Corinthians em 2015, no último jogo, né, acho que foi vitória, chegou a 81 pontos. Na última rodada, o Flamengo ainda tem 4 rodadas. Tudo bem que vai pegar o vice-campeão, quer dizer, o vice-colocado e o terceiro colocado, o segundo e o terceiro colocados, né, na casa deles, que é o Palmeiras e o Santos. Vai pegar também o Avaí aqui e o Ceará aqui. Se o Flamengo ganhar só mais um desses jogos, já praticamente é campeão, independente de placares, etc. Agora, se o Grêmio empatar ou ganhar do Palmeiras, acho pouco provável. Mas, como, né, futebol é uma caixinha de surpresas às vezes, né? Se ganhar, o Flamengo já é campeão no avião, como você disse aí. E legal. Eu costumo acompanhar alguns canais e até hoje de manhã, antes de eu sair, eu estava assistindo um canal até falando a respeito das críticas, né, que alguns técnicos e tudo fizeram ao Jorge Jesus, entendeu? Eu confesso a vocês, eu tenho um irmão que mora em Portugal, tá? Ele tem família lá e tudo, né, já mora lá há mais de 20 anos. Ele brincando comigo, né, ele mandou uma mensagem, a gente se comunica pouco até que o WhatsApp é muito falado aqui no Brasil, mas fora do Brasil eu não vejo essa febre de WhatsApps, né? Mas o meu irmão, como mora em Portugal, ele não vem aqui, então de vez em quando a gente liga para ele, até para falar com a minha mãe, que minha mãe já é uma pessoa idosa, não sabe usar certas tecnologias. Então a gente costuma ter, tanto minha irmã quanto eu, a gente está perto da minha mãe, a gente tenta entrar em contato. E uma vez ele falou comigo, ele brincando comigo, ele falou, olha, toma cuidado com esse técnico. Bem no comecinho, bem quando ele mal tinha começado a caminhada dele. Já tinha uns 6, 7 jogos, né? Já estava começando a mostrar, o time já estava começando a mostrar a cara do Jorge Jesus. Aí meu irmão fez essa brincadeira e eu brinquei com ele também. Eu falei, pô, meu amigo, me desculpa, mas o cara é que tá dando jeito. O problema dos técnicos brasileiros, eu posso falar para você, até porque eu gosto de futebol. Eu já joguei futebol, não me profissionalizei, mas cheguei a ser federado pelo Madureira, né? Bem novinho, né? Assim, mais de 30 anos isso, né?
Mas o que o Jorge Jesus está fazendo hoje aqui no Flamengo nada mais é do que muitos técnicos anteriores aí, de décadas anteriores, fizeram no Brasil também. O Vanderlei Luxemburgo fez isso no Palmeiras também. Entendeu? E o futebol brasileiro se tornou maçante, na verdade, porque o técnico, ele bota o time para um centroavante alto, forte, né? Para cabecear a bola, ter gente que cruze para ele cabecear a bola. Isso foi com o Muricy Ramalho no São Paulo de 2006 a 2008. Ele foi tricampeão brasileiro, mas fazendo esse tipo de jogo. Por sinal, o último jogo que eu fui ao Maracanã foi um desses jogos. Foi São Paulo e Flamengo, aqui no Maracanã, que eu vi o Flamengo perder de 4-2. E dos 4 gols do São Paulo, 3 foram de cabeça. Entendeu? Então, o futebol se tornou uma coisa maçante. Aí me aparece um técnico de outro país que não tem uma tradição, né, assim, muito absurda de futebol, mostra um tipo de futebol que se tinha há décadas atrás. Aí o ciúme, a inveja, o recalque, a dor de cotovelo, como todos quiserem falar, começaram a aparecer, entendeu? A última foi até o João Santana, numa entrevista, não sei se foi no Sport TV, né, e falando que foi só ele chegar que agora tá todo mundo achando, aquela coisa. Francamente, o João Santana é a pessoa menos indicada a falar, porque ele é desse método de futebol de retranca, entendeu? Nunca vi o Joel Santana, por exemplo, ganhar um brasileiro. Mas ele era da Mercosul no Vasco, de 2000. Mas ele pegou o último jogo, né? O técnico do Vasco era outro. Então ele simplesmente chegou e falou, gente, vamos jogar desse jeito aí. Tanto que em 2001 jogou aquela final antológica que eu estava no Maracanã, aquele gol do Pet, né? As coisas do futebol, né? Infelizmente, enquanto o mundo inteiro começou a explorar o futebol de uma forma diferente, porque aqui no Brasil realmente você anda na rua, você vê uma peladinha na rua, né? Eu conheço pessoas que chegaram a jogar em times até conhecidos, entendeu? E que não vingaram, porque ou você pode ser um habilidoso, mas você é baixinho. Você é alto, então você vai. Fora outras coisas, né? Existem N motivos para que o futebol brasileiro tenha dado essa caída brusca, né, de uns 20 anos para cá. Entendeu? Eu particularmente deixei de ir ao Maracanã porque sei lá, eu não tinha mais interesse de ficar, sabe, gastando meu tempo, gastando meu dinheiro, me estressando, porque, poxa, não é fácil você sair de casa para ir ao Maracanã, para comprar ingresso, pegar uma fila enorme para comprar o ingresso, depois pegar uma fila enorme para entrar no Maracanã, entrar na arquibancada, a arquibancada está estupidamente cheia, e você vê um jogo patético, que era como o Flamengo jogava uns anos atrás. Eu agradeço a duas coisas o Flamengo hoje estar dessa forma. É o ex-presidente Bandeira de Mello, pelo saneamento das finanças do clube, né? Ele não foi um bom presidente para o futebol, mas ele foi um bom presidente para o clube, para a instituição. Isso é inegável, inegável. Todos os comentaristas esportivos e todas as pessoas que eu converso e tudo, até pessoas que torcem para outros times, são unânimes em dizer isso. Ele era horrível para contratar um jogador, mas o saneamento da dívida do Flamengo praticamente acabou depois dele, entendeu? E o Landim, né, o presidente novo, o Marcos Braz também, né,
que eles exatamente fizeram o quê? O Bandeira de Melo não contratava jogadores nem de ponta, nem razoáveis para algumas posições, né, onde precisava, né? As laterais, a zaga, né, o meio-campo, aquela coisa toda. Eles simplesmente contrataram pessoas que estavam realmente precisando para as posições. De repente, para o ano que vem, é que o Flamengo começa a pensar num plantel maior para esse tipo de coisa. Se você parar para ver, as reservas do Flamengo são razoáveis. Só razoáveis. Entendeu? Então, eu agradeço pelos presidentes, né, o Landim e o Bandeira de Melo, pelas suas respectivas atribuições, né, qualificativas que eles fizeram aqui pelo Flamengo. Bom, tem uma. Eu conheço uma pessoa que é eleitor do Flamengo que ele diz o seguinte, que eu contar aqui algumas anedotas sobre os presidentes, os dois presidentes, né? Tem uma piada interna que diz que o problema do Bandeira de Melo foi ter que quando ele tem uma piada, um ditado que diz que quando a pessoa pega a mão do melado, a pessoa se suja todo. E o Bandeira de Melo parece que ele é muito passional, ele talvez não sabia escolher jogador, porque tinha essa postura muito passional e tudo mais. E o Landim, a anedota que eu conheço, que ele lembra muito o João Amoedo, porque é um cara muito rico, né? Que não precisa. Ele prometeu isso e, pelo visto, está cumprindo. O Landim, é, ele parece que tem dedicação exclusiva ao clube, né? Não tem aquela coisa de ter que alternar entre o Flamengo e outra coisa. Eu espero que, em relação ao que o Zico reclamou quando ele saiu do Flamengo, que ele tinha que esperar para conversar com os diretores, tinha que esperar eles chegarem 7 horas da noite, porque eles tinham que ir outras atividades. Então, pelo menos se espera que o Flamengo, pelo visto, tenha uma equipe também profissional na diretoria, mas eu acredito que o que faltava ao Flamengo mesmo era você ter um treinador de qualidade, né? Eu também não posso deixar de falar, voltando ao Bandeira de Melo, o Bandeira ele foi irresponsável em ter dado aquele alojamento para aqueles jovens, né? Eu acredito que poderia se colocar um pouco mais de dinheiro para ter uma instalação mais plausível, né? Acredito que eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Mas o Flamengo teve esse tempo, um tempo difícil, né? Acredito que o que se vai se ganhar, o que já se ganhou nas competições serve para cobrir o que vai ter que se pagar de indenização, né? Mas o segundo semestre do Flamengo, esse segundo semestre do Flamengo é marcante. Espero que tenha aí um final feliz, né? Mas vamos manter a humildade em Deus e toda a frieza necessária. Bom, sobre esse fatídico incêndio, né, isso é inegável que foi uma tragédia, né? Todas as vezes que você vê um episódio desses, você
Lamenta. Eu quase chorei vendo isso aqui em casa, quando eu soube, entendeu? Porque é muito triste você ver isso, independente de clube, tá? Independente, podia ser no Vasco, que é um rival, no Fluminense, que é um rival, no Botafogo, que é um rival, no que fosse, entendeu? É lastimável, lastimável o que aconteceu. Assim, o problema é que, infelizmente, nós, como brasileiros, né, e o famoso jeitinho brasileiro de resolver as coisas, tiveram uma consequência catastrófica, né? Mas o engraçado é que aquilo era uma instalação temporária, né? Agora, também não podemos negar também que o próprio Bandeira, ele investiu muito na base, muito. Não é à toa que o Flamengo hoje foi campeão nas categorias de base, né? Hoje de manhã, o Flamengo também foi campeão do feminino, no Carioca. Então, Bandeira de Melo investiu muito nas categorias de base. Só que eu acho que ele investiu tanto, por um lado, né? E esqueceu de investir por outro, que é exatamente nas instalações, na coisa toda. Mas eu espero que o Clube de Regatas Flamengo resolva essa situação o mais rápido possível, até para não termos essa mancha, né, na nossa história. Eu espero até que, se o Flamengo for campeão no sábado, que os jogadores, pelo menos, prestem uma homenagem aos garotos, entendeu? Eu acho que o Flamengo deve isso. É claro que tudo bem, foi um acidente, poderia ter sido, como é que eu posso dizer? Poderia ter sido, não deveria ter acontecido, né? Foi um acidente, digamos assim, entre aspas, era uma coisa que poderia não acontecer, mas aconteceu. Mas a gente também não pode botar na cabeça o seguinte: tudo bem, os pais perderam seus filhos promissores jogadores, não digo nem do Flamengo, porque, bem ou mal, a criançada, né, não pensa em jogar internamente, né? Digamos aqui no Brasil. Ninguém pensa. A criança começa a treinar o futebol quando ela tem assim, um potencial para alguma posição, goleiro, zagueiro, lateral, o que for, ele já pensa logo em Europa. Ele não quer saber nem que time é na Europa, mas que seja na Europa. Entendeu? O caso não lembro agora, teve um jogador que se arrependeu, o próprio Edmundo, né, que é um jogador já consagrado no Brasil, quando ele foi lá para fora, ele foi para uma Fiorentina, entendeu? O próprio Ronaldinho Gaúcho, quando saiu do Brasil, ele foi para o PSG, não foi para um time de ponta, depois é que ele foi para o Barcelona, depois que o Romário foi para o Barcelona. Mas os primeiros times da Europa eram uns times medianos, né? E, infelizmente tem aquilo. Mas voltando ao assunto da criançada, né, do nosso acidente fatídico, né, das crianças mortas, alguns já foram resolvidos, o Flamengo já entrou em acordo e tudo. O problema é que existem pessoas que querem muito, muito. Eu vou enfatizar o muito, porque é muito. Eles querem que o Flamengo pague uma pensão até os 45 anos. Léo Moura joga hoje, está com 40 ou 41 anos. O Zé Roberto jogou no Palmeiras até os 43. As pessoas querem que o Flamengo pague uma pensão até os 45 anos. Entendeu? São coisas assim, né? Teve o jeitinho do Flamengo, né? Infelizmente aconteceu esse acidente horrível. Sinto pena até dos garotos que infelizmente partiram, né? Um outro plano. E os que não partiram, que ainda estão aqui. Entendeu? Mas
Aí eu acho também um pouco de, desculpa o termo, um pouco de sacanagem dos parentes dos filhos, né? Porra, ficar tentando remoer. Bom, isso é uma opinião minha, tá? De repente algumas pessoas podem não concordar, mas eu, eu, eu penso dessa forma. E pelo outro lado, bandeira de Melo, não é à toa que depois disso o Flamengo acarretou vários campeonatos aí das divisões de base. Poxa, você vê Vinícius Júnior, você vê Paquetá, você vê agora o Renier, entendeu? Já existe um outro garoto também da base aí, também que tá sendo monitorado aí por times de fora, entendeu? Esse tipo de coisa que bandeira também, a gente tem que bater palmas também, né? A gente não precisa só criticar, né? Mas é legal. Essa piada aí do que você está comentando aí, essa piada interna, em certo ponto, eu concordo. Eu pensando sobre isso, o que eu imaginei? Eu imaginei, assim, o Bandeira de Melo como o locatário de uma casa, né? Seria uma casinha pequena, de um quarto, uma sala, um banheiro, uma cozinha, um quintalzinho, e ele pegou esse terreno e transformou numa mansão. Mas, né, acabou o contrato, aí chega o dono da casa, fala, ó, sai que vai entrar outro. Aí quando entra o outro abre o armário e acha assim, R$ 1 milhão no armário. É mais ou menos assim. Mas o trabalho do Lani está sendo bom. E eu acho legal, tirando também aquele fatídico jogo em Brasília, né, com a presença de pessoas que eu não preciso nem mencionar o nome, mas ele, acho que depois disso, ele entendeu que não é bom misturar política com futebol em si. E bem ou mal, eu já li algumas matérias a respeito falando que o Flamengo está sendo mesmo usado até na política, né? O nosso governador, que nem é daqui do Rio, já está dizendo que é flamenguista, né? O nosso presidente, que agora é flamenguista, no passado ele era palmeirense, né? Mas eu andava, né, por esse Rio de Janeiro todo aqui quando eu era mais jovem e eu sei que a família dele é toda botafoguense, entendeu? Ele era frequentador de Maracanã no Botafogo mesmo, né, de bandeira, os filhos, né? Ele não, os filhos em si. Mas agora todo mundo é Flamengo, né? É o time da moda, é o time que tá, né, em cima, aquela coisa toda. Aí amanhã é o Corinthians, aí todo mundo vira corintiano. Aí amanhã é Ceará, todo mundo vira torcedor do Ceará. Infelizmente isso acontece, né? São os aproveitadores, os sanguessugas, né? Se aproveitam da parte que acho que é uma única alegria que o povo tem, que é o futebol, né? Apesar de que eu gosto de outros esportes também, mas o futebol realmente é a alegria do povo. Então as pessoas se aproveitam, infelizmente. Ah, com certeza. Tanto que eu lembro que quando o Flamengo. eu- Quando o Bolsonaro foi ver o jogo do Flamengo, e o próprio Facebook do Flamengo postou sobre o acontecimento, isso dividiu opiniões, né? Tanto que a partir daí não se Flamengo, até onde eu tenho visto, não se coloca no cenário político, principalmente pela questão da polarização que se vive atualmente no país, né? Tanto que tem uma piada que diz que o Bolsonaro tem mais camisas de time investida recentemente, foi contra o Santos, né? Do que projetos de lei aprovado, né? Mas isso aí já é uma outra conversa, né? Mas o que se pode dizer é que realmente, do ponto de vista da lusofonia, isso eu vou deixar mais para o final. Mas assim, se diz que se costuma dizer, por exemplo, que o Flamengo é,
foi uma frase que rodou no inconsciente coletivo de que com o time, com o dinheiro que o Flamengo tem, qualquer um que treina pode ser bem sucedido, só que a história não se provou assim, né? Eu acredito que do elenco que está no Flamengo, eu acredito que o maior mérito vem do técnico Jorge Jesus, que, conforme eu já falei em um dos programas da Lusofonia, eu tenho observado essas questões do VAR, eh, essas questões de técnicos criticarem supostos jogos faltosos, como aconteceu, jogos polêmicos como Botafogo e Vasco. Eu acredito que eu disse nesse programa que, em outras palavras, que o Jorge Jesus é um técnico subversivo, porque se quer fazer um futebol de alto padrão no Brasil, ele quer fazer um futebol de alto padrão no Brasil, né? E a partir daí, acompanhado de um mercado interno pujante, um mercado interno muito bom, né? Com um futebol altamente competitivo. Só que se esbarra, por exemplo, eu acho que não é à toa o fato dos técnicos brasileiros serem ruins, porque conforme você sabe, né, a gente que é ligado ao duplo expresso, eu acho que o futebol também fez parte da lógica colonial de querer botar os jogadores para vender rápido para a Europa. Tanto tem jogadores que jogaram, que nem se profissionalizaram no Brasil e foram para a Europa, porque basicamente, assim como é o caso do café, por exemplo, os países que mais ganham dinheiro com café é a Alemanha e a Itália, né? Que é o beneficiamento. Então, o beneficiamento do jogador, o maior valor agregado, se dá na Europa. E o efeito prático disso é que o que se viu nesses últimos anos no Brasil e piorado também na Argentina é que se você quiser ver futebol bonito, você vai ter que ver na Europa, porque aqui é só mesmo para revelar jogadores que estão bem no início e vender para fora. É, é mais ou menos isso. Eu, particularmente, conheço pessoas que pararam de assistir futebol brasileiro porque falaram que o futebol brasileiro praticamente tinha acabado. Eu tenho não vou dizer que é um amigo, mas é uma pessoa assim que eu converso e tudo, né? Até no meu trabalho, que ele é flamenguista, ele falava para mim, ele fala para mim, né? Poxa, ia Maracanã, ia para isso, ia para aquilo, e o futebol tá tão horrível que hoje em dia nem futebol ele assiste mais. Eu brinco com ele toda vez que eu vejo, e aí, viu o jogo do Flamengo? Ele, eu vou perder meu tempo vendo o jogo de Flamengo. Eu fui ver NFL, eu fui ver futebol americano. Você tem que ver a organização do jogo, você tem que ver como é que é, você tem que ver isso, você tem que ver aquilo. Falei, meu amigo, nós moramos no Brasil. Infelizmente ou felizmente, a nossa cultura é essa. É a mesma coisa. Você pegar lá, é igual assim, eu sou um admirador do estilo metal, tá? Uma entrevista do Max Cavalheiro, antigo vocalista do Sepultura, ele disse, né, que metal é para se cantar em inglês, porque você não vê samba cantado em inglês. Em certo ponto eu concordo, entendeu? Mas voltando ao futebol, mas não querendo, só mudando rapidamente o assunto, o Ratos de Porão e outras bandas aí tocam estilos de rock, de metal, de hardcore, o que for, cantando em português. E fica muito bom, por sinal.
entendeu? Sou um admirador assíduo do Ratos de Porão também, uma banda que eu sou fã de carteirinha, mas até pelas letras deles, né? E até pelo estilo do João Gordo também. O João Gordo, digamos que eu sou um João Gordo um pouquinho mais educado, vamos dizer assim. O João Gordo, se ele tiver que te mandar para aqueles lugares, ele manda sem pestanejar, né? Mas voltando ao futebol, o grande caso do Brasil é o seguinte, é como você falou do café. Você pega o café aqui em grão, aí você leva para a Itália, para a Alemanha, para Estados Unidos, para o que for. Eles têm eles pegam uma matéria-prima e tosam. É igual o aço, é igual o nióbio, é igual a qualquer outro material, né? Vamos dizer assim. O futebol é a mesma coisa. Não adianta você pegar um jogador brasileiro craque, você botar num time e... se vira aí. E tem um episódio até daquele seriado antigo, né, de comédia, O Maluco no Pedaço, né, o Fresh Prince, com o Will Smith. E tem um episódio que eles estão jogando basquete, ele jogava bem, aí o técnico chegou pro primo dele, né, ele fazendo assim esquema tático, né, aí ele brinca, né, ele, não sei o que e tal, aí fulano pega a bola, passa para outro, e aí joga pro Will Smith. Aí joga pro Will Smith, todo mundo falando a mesma coisa. Aí quando o primo dele chega assim, e aí você tenta o arremesso, você está errado, 2 voltas em volta do colégio. É como as pessoas às vezes estigmatizaram o futebol brasileiro na década de 80, 90. Mas agora a coisa está diferente, porque hoje em dia você vê bons jogadores em países que você menos esperava ter. Entendeu? Hoje você vai na Europa, você vê jogador da Coreia, do Japão, da Noruega, até, poxa, o maior destaque, né, da Europa são 3 jogadores, né? São os que mais são falados. É o Neymar, brasileiro, Cristiano Ronaldo, português, e Messi, argentino. Então, quer dizer, são 2 sul-americanos e o único europeu que é português. Quem imaginaria? Por sinal, eu particularmente, eu sou mais fã, né? Aqui no Brasil a gente gosta daquele futebol bonito, do drible, do deboche nas pernas, né? Mas eu particularmente gosto muito do futebol do Cristiano Ronaldo. Acho o Cristiano Ronaldo um jogador mais completo do que o Messi. Entendeu? Eu sei que o Messi tem seus percalços, né? Mas o Cristiano Ronaldo é um jogador que eu admiro muito. Admiro principalmente pelo quê? A seleção de Portugal sem Cristiano Ronaldo é uma, com o Cristiano Ronaldo é outra. A seleção da Argentina com o Messi é uma. Sem o Messi é a mesma coisa. E a seleção brasileira não preciso nem dizer, né? E realmente, o futebol brasileiro empobreceu muito, porque se você parar para analisar, você tem jogadores do Brasil em inúmeras seleções. Eu descobri até essa semana que tem um jogador brasileiro até na seleção da Itália. Entendeu? Tem na seleção da Itália, tinha na da Espanha, tinha na do Japão, tinha na da Rússia. Eu acho que você olha assim, por que a nossa seleção não chega a fazer uma frente? Aí, infelizmente, a gente cai de novo no assunto técnico. Nós temos um técnico que não prima pelo que o futebol brasileiro prima, que é o futebol arte. De você pegar aquela molecada, claro, você tem que ter um esquema tático, isso é normal. Em qualquer lugar que você for, você tem que ter um esquema. No teu trabalho você tem um esquema. Na sua casa você tem um esquema. Todos os lugares você tem o esquema que você tem que regir. Você tem filhos, você tem que dar educação aos seus filhos. Você, no seu trabalho, se você é o chefe ou o encarregado, você tem que fazer aquela linha aos funcionários que te seguem, entendeu? Isso é normal. O problema é que você, por exemplo, na era Dunga, né? Ele me bota um tal de Afonso. Quem é Afonso?
Eu nunca ouvi falar. Ah, ele é artilheiro, não sei de onde aí, eu nem lembro de onde ele era. Entendeu? São esses exemplos. Ah, o Felipe Coutinho, pô, falaram, 5 anos que o Brasil não faz um gol de falta. Porra, há 5 anos o Brasil não faz um gol de falta. País que teve Zico, país que teve Pelé, porra, teve Ronaldinho Gaúcho, teve Marcelinho Carioca. Como é que pode o Brasil ficar 5 anos sem fazer um gol de falta? É complicado, né, meu amigo? É complicado. Voltei aqui. Bom, vou fazer aqui uma provocação para você. Eu recebi um recado de WhatsApp de um primo meu, há alguns dias, que ele disse que o Bruno Henrique, na visão dele, é o melhor jogador do mundo, né? Eu até falei, mais que o Messi. Aí se faz uma outra provocação que é necessário fazer, né? É, se, como é que eu vou poder dizer? Será que para ser o melhor jogador do mundo tem que necessariamente jogar na Europa? Porque o que se vê é que não se conhece que para ser eu não há um pré-requisito que para ser o melhor jogador do mundo tem que se jogar no continente europeu, né, nos grandes centros da Europa, o que talvez se revele um equívoco, né, mas de certa forma é necessário critérios técnicos para ter critérios técnicos para definir quem é o melhor jogador do mundo, independente do nível técnico do futebol que se apresenta em cada país. Mas aí eu te pergunto, você concorda que o Bruno Henrique é o melhor jogador do mundo em atividade? No Brasil, sim, concordo plenamente. O Bruno Henrique, ele é um jogador à parte, por quê? Ele era um jogador que, quando, não sei se você lembra, no ano retrasado, o Flamengo jogou as quartas de final, acho que foi quarta de final da Copa do Brasil contra o Santos, que o jogo aqui no Rio foi 2-0 e em Santos foi 4-2 para o Santos. O Flamengo se classificou só por causa dos gols fora de casa. Bruno Henrique destruiu aquele jogo. Ele destruiu aquele jogo. E ele fez exatamente o que ele faz no Flamengo. Ele fez gol e deu assistência. Ele é um jogador, assim, muito bom. Eu gosto muito dele. Vou dizer que ele é um craque porque quando você cresce assistindo o Zico e companhia, você não vai dizer que qualquer um é craque. Mas que ele é um ótimo jogador, não é nem bom. Para mim é um ótimo jogador. Porque ele não é fominha. Ele passa a bola, ele toca a bola. Se ele tá vendo que o jogador tá melhor do que ele toca. Se ele tá... Eu tava até no jogo contra o Vasco, né, esse 4-4, que até agora eu não entendi por que esse jogo foi 4-4, né? Mas o Bruno Henrique, ele tem 2 qualificações. Dificilmente você vê ele chutar rasteiro. Ele sempre chuta no alto. E até os comentaristas esportivos já falaram que ele faz isso porque no alto é mais difícil do goleiro agarrar. Então o cara tem aquela inteligência. Até mais do que o próprio Gabriel, o Gabigol, né? O Gabigol, ele tem gols lá que você vê nitidamente que ele fecha o olho e bate. Os gols mais bonitos do Gabigol foram os gols que ele estava de olho aberto olhando pro gol. Mas, né, como centroavante, ele tem aquela coisa do tentar, né, no ombro, no peito, na barriga, no joelho, na coxa, no que for. É legal, mostra a raça, né, do jogador, mas
O Bruno Henrique, eu concordo que ele seja um ótimo jogador, sim. Não chega ao nível de Messi, não. Não chega, não. Mas, assim, gosto muito dele. Até pela humildade, né? Você não vê ele... Ele deu uma declaração no jogo contra o Vasco, mas pelo calor do momento. Foi a primeira vez que eu vi ele fazendo esse tipo de declaração. Entendeu? Que estamos em outro patamar, né? Aquela coisa toda. Assim, como torcedor, eu concordo, né? Mas eu acho que as pessoas têm que manter, assim, o pé no chão, entendeu? E o Flamengo tá nessa vertente, pé no chão. Ninguém tá contando que é campeão nem nada. E todos assim, os últimos campeonatos grandes, né? Assim, o tricampeonato 99, 2000, 2001, a Copa do Brasil de 2013, a Copa do Brasil de 2006, o Brasileiro de 2009. Esses campeonatos, quando o Flamengo foi campeão, eu vi o time exatamente como está hoje. Sério, compenetrado e, assim, pé no chão. Não tá contando com ovo na cloaca da galinha, né? Como a gente diz aqui no Rio, né? Eles estão jogando, entendeu? Estão jogando. E falando outra coisa também, concordo plenamente. Para mim, para mim, minha opinião, tá? Eu quero deixar assim claro de que é a minha opinião. Não estou querendo que ninguém acredite no que eu digo. Mas tudo se passa pelo Jorge Jesus. Tudo, tudo. Porque começo do ano, aí todo mundo fala, mas no começo do ano não tinha Rafinha, não tinha Felipe Luiz, não tinha Gerson, não tinha Pablo Mari. Tá, mas o problema do Flamengo não era esse só. O problema do Flamengo se chamava Abel Braga. Abel Braga já foi um ótimo técnico, tá? Mas ele foi um dos técnicos que começou com essa ideia de encher o meio-campo de volante defensivo e botar 2 pontas e um centroavante grande, alto, para cabecear a bola, ou para empurrar a bola para o gol, né? Tanto ele, quanto o Muricy, quanto o Tite, o próprio Tite, né? Que é o da seleção brasileira, todos eles são da geração das pessoas que botaram isso. Infelizmente, isso se contaminou, porque na década de 90, o Luxemburgo ganhou o Brasileiro de 93, 94 com um time que não era desse jeito. Pelo menos que eu me lembre, não era desse jeito. Entendeu? Tinha um timaço na mão. Tinha um patrocínio e tudo. E outra coisa, até uma certa provocaçãozinha também. Provocação não, uma certa interrogação. Né? O Fluminense foi campeão 2008, 2010, se não me falha a memória, né? Não, 2008 não. 2010 e 2012. O Flamengo foi campeão em 2009. O Palmeiras foi campeão, estou dizendo o Campeonato Brasileiro, tá? 93, 94. Depois de 99 foi da Libertadores. Mas você já parou para analisar que esses times só foram campeões porque tinham um patrocínio que praticamente bancava tudo? Hoje o Flamengo tem a receita assim, fixa. Ela não precisa de patrocínio para ter dinheiro. Esses outros times não. Palmeiras ganhou um estádio praticamente, mas eles não conseguem. O dinheiro é bom quando você tem pessoas que saibam geri-lo. Isso é uma coisa que a gente vê, né, em empresas e até na própria política em si. Não adianta você ter dinheiro se você não souber gastar o dinheiro, entendeu? São situações assim bem inusitadas, né? Se ligarmos ao futebol, à política, à economia, a gente vê mais ou menos a mesma coisa. Você vai abrir uma empresa, você
teve a sorte de ganhar, vamos dizer assim, né, um exemplinho básico, né? Aqui no Rio, antigamente tinha a raspadinha do Rio, aí o prêmio era um carro, aí você raspou lá, ganhou um carro, né? Beleza. Você pegou o carro, aí, não quero carro não, eu quero o dinheiro do carro. Aí as pessoas te davam lá. Vamos supor assim que o carro fosse, na época, né, 20 mil reais. Aí você pega esses 20 mil reais, porra, eu vou ganhar dinheiro. Como? Aí você não sabe como, você acaba perdendo o dinheiro todo. Entendeu? O Flamengo já é o contrário. Ele é daquele tipo de pessoa que pegou os 20 mil lá do carro, ele, opa, vou comprar alguma coisa para vender, para fazer isso, para fazer aquilo e tal, né? E estamos vendo hoje aí o resultado, né? E eu tô feliz por isso também. Muito feliz. Bom, vamos já indo para a reta final, né? Então, vou dizer aqui uma palavra curta e aí você comenta. Jorge Jesus na seleção brasileira. Não, bota o Sampaoli, deixa o Jorge Jesus lá na Gávea, quietinho lá. Mas aí eu acho que você já falou isso, mas eu acho válido o Flamengo pensar no. O Flamengo pensar. é, Eu acho o Jorge Jesus muito grande para treinar um clube no Brasil. Acho que poderia ir para a seleção brasileira. Mas eu acredito que daqui para frente o Flamengo vai ter que pensar, não só o Flamengo, mas o futebol brasileiro vai ter que pensar em treinadores como o próprio Jorge Jesus, né? Bom, vamos analisar o futebol, tanto internacional quanto nacional. O Scolari já foi técnico da seleção portuguesa. Um técnico alemão foi treinador dos Estados Unidos. O René Simões foi treinador da Jamaica, acho que foi Jamaica, não sei, um time da América Central. Parreira já foi técnico de outro time de fora, e de uma seleção de fora. O grande problema do Brasil, infelizmente, é a soberba. Achar que nós aqui temos um técnico no cacife de um técnico razoável para você enfrentar uma Copa do Mundo e ser bom. Eu, particularmente, não estou vendo isso. Tite, para mim, não é um técnico para a seleção. Scolari teve lá, né, a sua cota de competência. Não vou dizer para você que ele não foi competente em 2002, mas também não vejo ele como um bom técnico para seleção brasileira. Aquela seleção que a gente, mais uma vez eu digo, eu hoje, na época da Copa do Mundo de 82, eu vi aquela Copa de 82 e eu via os jogos. Você vê, a maior injustiça do futebol mundial foi o Brasil não ter ganho aquela Copa do Mundo. Porque a seleção do Brasil era imbatível. Era imbatível. O que você via na seleção de 82, você vê hoje no Flamengo de 2019. Então, assim, nesse ponto, concordo plenamente contigo. Eu acho que o Brasil ele devia tirar um pouquinho o salto alto e chegar e falar, a gente tem que contratar realmente um técnico de fora. Mas sabe qual é o grande problema do Brasil? O brasileiro em si, né? Assim, não todos, claro, mas o brasileiro ele só concordaria de botar um técnico estrangeiro no Brasil se fosse o Guardiola. E fizeram um comercial do Guardiola na época do Barcelona tão grande que só se fala em Guardiola. Se for um outro técnico, ninguém vai querer, nem se fosse de repente o Mourinho.
Infelizmente, a soberba brasileira é essa. E para encerrar esse podcast especial, esse anexo especial da lusofonia, se pode dizer que o Flamengo está mais lusófono do que nunca, né? Porque tem um técnico português, jogadores que também, brasileiros que também jogaram em Portugal, né? E então tem essa relação entre Brasil e Portugal, né? Melhor do que isso seria você ter jogadores da lusofonia africana, mas isso aí não é possível, né? Mas mas acredito que o Flamengo nessa final da Libertadores, não é só o Brasil na Libertadores, embora os vascaínos, os adversários não pensem dessa forma, mas também é a lusofonia na Libertadores, né? Sim, concordo plenamente. A gente, né, nós aqui no Rio, a gente sempre cresceu com aquela coisa até no próprio hino do Vasco em si, né, eles fazem praticamente uma declaração de amor a Portugal e tudo, né? Só que aqui no Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro, o Flamengo ele tem uma torcida muito grande. O Flamengo passou por vários problemas aí, quase caiu, etc. Mas o Flamengo nunca perdeu o tamanho da torcida. Nunca. O Flamengo simplesmente se acanhou. O flamenguista se acanhou. Ficou quietinho e tal. Ficava mais naquela do sacanear, né? Desculpa o termo, sacanear o torcedor de outro time porque perdia. Aquelas coisas de Fla Madrid, Fla Manchester, né? Esse tipo de coisa. Hoje o flamenguista ele já tem aquele orgulho. Depois eu vou contar, só para terminar, né? Vou contar uma historinha. Isso nas décadas, né? Eu não sei ao certo, né? Assim, datas, porque isso foi uma coisa já também que eu li há muito tempo. Há décadas atrás, coisa de 1940, 50, por aí, o Rio de Janeiro se bebia, né, água mineral, e a principal fornecedora de água mineral do Rio era uma tal de água mineral Salutares. Essa água mineral ela fez tipo uma enquete, né, perguntando qual era a maior torcida do Rio de Janeiro. E a colônia portuguesa, vascaína ferrenha, comprou um estoque assim absurdo dessa água mineral simplesmente para pegar os panfletos e assinalar de que a maior torcida era do Vasco. Só que o pessoal que estava recebendo os cupons, né? Era todo mundo da onde? Poxa, da Zona Sul, ali perto do Flamengo mesmo. Então a maioria era do Remo do Flamengo e tudo. O pessoal simplesmente pegava os sacos lá com um monte de panfleto escrito Vasco, Vasco, Vasco e jogou pela Baía de Guanabara. É uma historinha assim que eu li há um tempo atrás que toda vez que eu lembro disso eu até comento com amigos, até vascaínos e tudo. Assim, sempre houve aquela guerra, né? O Vasco com... Guerra, modo de dizer, né? O Vasco com a colônia portuguesa e o Flamengo como o time popular. O Vasco era a torcida da classe média alta, né, daqui do Rio, né? Tanto que você vê assim pessoas assim da antiga aqui no Rio, né, famosos, a maioria era vascaíno. Assim, torcedores ilustres do Vasco, você vai ver vários aí de antigos, né? Tipo Chacrinha,
alguns outros aí que agora realmente eu não recordo o nome agora. E se você parar para ver, não existe um torcedor do Flamengo da antiga tão ilustre assim. Você começou a ver isso já a partir da década de 70, com Jorge Ben, que agora é Jorge Benjor, cantando músicas falando sobre o Flamengo e tudo. Aí é que começou-se a ver que a quantidade de torcedores do Flamengo era muito grande. Mas a fama mesmo, assim, os famosos, né, as celebridades, ou as pessoas, a hierarquia, né, carioca, ela não era flamenguista. Dificilmente você via. Então, as pessoas hoje, elas veem o quanto as décadas passadas o Flamengo era popular, porque hoje as pessoas que, por exemplo, viviam no subúrbio carioca, né, eram da classe média baixa, trabalhadores, etc., como o meu pai mesmo. O meu pai era um flamenguista roxo, louco, aquele de gritar, de sacanear todo mundo, aquele típico flamenguista mesmo que a gente conhece. Era uma pessoa não era famosa, não tinha nada, um pai de família, normal, né? E ele teve 3 filhos, e os 3 filhos flamenguistas. Aí o outro senhor que tinha lá também era flamenguista, e teve 4 filhos e viraram flamenguista, e os filhos dele também, e aquela coisa toda. Isso foi crescendo, crescendo, e hoje a última pesquisa que eu soube aqui, o Flamengo já tinha quase a metade da torcida do Rio de Janeiro. Só do Rio. Não estou contando outros estados. Mas aqui no Rio era praticamente assim. Aí, né, existem os torcedores, né, de outros times que falam que, porque a Globo, porque a Globo. Só que a Globo praticamente começou a passar futebol Buda, eu em escuto isso 87. direto, cara. A Globo Exato. e o melhor jogador do Flamengo da década de 80 foi José Roberto Wright. Exatamente, mas ninguém sabe da história daquele jogo de 81. Mas isso aí é um outro caso, né? Mas o futebol da Globo é Fla-Press, é Fla isso. Só que a Globo só começou a transmitir o Campeonato Brasileiro na Copa União de 87. Antes, os jogos do Brasileirão eram transmitidos pela Band, pelo SBT, pela TVE. Tiveram várias outras emissoras que passaram o Campeonato Brasileiro. Então, o Flamengo. Agora sim, o Mundial Interclubes foi transmitido pela Globo. Tanto que, se você parar no YouTube e ver, a narração é do Galvão Bueno. Mas em 81 foi um campeonato à parte, um jogo, entendeu? Não era o campeonato inteiro. O campeonato, a Libertadores não foi transmitida pela Globo. Tanto que você não vê narração, você não vê nada. Então, dizer que o Flamengo tem a torcida que tem por causa de uma emissora de televisão, me desculpa, é ignorância, né? Meu amigo, acho que a gente já está terminando aí, então, saudações rubro-negras. Vou falar para você que eu estou muito esperançoso. Eu espero que o Flamengo ganhe. Para a lusofonia, poxa, eu espero de coração que o Jorge Jesus tenha o nome escrito, carimbado, lá na Gávea. Tá? Eu tenho certeza que, mesmo que não seja, ele já está, porque foi um técnico que realmente revolucionou o futebol daqui do Flamengo e daqui do Brasil. Não é à toa que ele está sendo, desculpa o termo, invejado por muitos torcedores, nem por torcedores, mas pelos treinadores, mídia e todo mundo. Ele está sendo invejado, sim. Isso eu vejo o tempo todo. Desde o primeiro dia que foi falado que ele estava vindo para o Flamengo até hoje, o que mais se fala na mídia é por que um português está fazendo isso. O Jorge Jesus. Não que todos sejam, mas a grande maioria sim.
Bom, voltei aqui. Bom, eu quero fazer uma ressalva que você disse que o Flamengo pertencia às camadas populares e já vou encerrar a transmissão, já vou me despedir aqui, mas o Nelson Rodrigues no livro Engraçadinha, que foi até para TV Globo em 1993, tinha um personagem popular interpretado pelo ator, esqueci o nome dele agora. Ele foi o marido da Cláudia Raia nessa série e ele era flamenguista e era de setores populares. Não sei se você se recorda, da gente se despedir. Sim, me recordo. Só que o próprio Nelson Rodrigues era tricolor. Então, ele mesmo... E o engraçado é que ele, como tricolor, ele já dizia que a torcida do Flamengo era grande. Isso em décadas atrás. Imagina hoje que a população aumentou. Você lembra da musiquinha da Copa de 70? Olha quantos milhões de pessoas aumentaram no Brasil. Isso é notório. É assim, porcentagem mesmo, não tem jeito. Aqui no Rio. E outra, como eu falei anteriormente, o Flamengo aqui no Rio é cabide eleitoral. Fácil. Fácil. Mas o que eu acho engraçado é que é fácil para os políticos, porque já tentaram. O único que eu me lembro aí que conseguiu se eleger aí com o Flamengo, assim, entre aspas, nas costas, foi o Bebeto, porque Andrade tentou, até o próprio Mandela de Mello também tentou entrar para a política e também não deu muito certo, não. Mas, né, Flamengo é Flamengo, meu amigo. Assim, vou falar com um pouco de soberba, Flamengo é Flamengo. O resto é resto. Então tá, obrigado, Buda, saudação rubro-negra e deixa você fazer a despedida antes de eu desconectar. Um abraço, tudo de bom. Fábio, um abraço. Mais uma vez agradeço aí pela participação. Desculpa se de repente eu falei alguma coisa que não agradei, entendeu? É como eu falei, é uma opinião minha, não é a verdade absoluta, né? Não pensemos pequeno em comparação a futebol. O Brasil tem uma capacidade enorme para o futebol de um crescimento absurdo. Não só no futebol, mas como a gente hoje está falando sobre, o meu assunto é esse. Continuemos lutando, eu espero que o Brasil seja como o Flamengo está sendo hoje, revolucionário. Infelizmente não está sendo, né? Mas isso aí é um papo um outro dia, quem sabe. E, gente, foi um prazer enorme estar falando. Quem ouvir, estou muito feliz mesmo. Eu espero que essa seja a primeira de várias outras. Forte abraço, saudações rubro-negras e avante. Até domingo.